Bom dia, galera. Ou boa tarde, né? Vai que. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade na parte de propagação de calor, que a gente já havia começado a falar sobre isso, né? E aí, vamos lá. Pessoal, a gente viu no começo do ano quais são os conceitos, né? De temperatura, calor, energia térmica. E aí, quando a gente falou de calor, a gente definiu o calor como sendo a transferência de energia térmica de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Beleza. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais em pensar em como que o calor passa de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Como ele se propaga, como que isso ocorre. Então, essa propagação ela ocorre de 3 formas possíveis, tá? Primeira forma que a gente vai falar hoje é a forma de propagação de calor por irradiação. O que é uma irradiação? O que é uma radiação? São ondas eletromagnéticas que se propagam no vácuo na faixa do infravermelho. Então, assim, vocês já viram ano passado que existem 2 tipos de onda, né? Ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Vocês viram que as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar, por isso que estão aqui que se propagam no vácuo. Mas de todas as ondas eletromagnéticas, como ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio-alfa, raio-gama, raio-beta, todas essas radiações, uma única frequência específica é a propagação de calor, que ocorre na frequência do infravermelho. As outras são ondas eletromagnéticas, possuem uma energia radiante, mas não é o que a gente chama de calor, certo? Então, vamos lá. Então, a propagação de calor por irradiação é a determinante por fazer, por exemplo, o calor conseguir se propagar do Sol e chegar aqui na superfície da Terra. Tranquilo? Vamos lá. Observação, tá, gente? Essa onda infravermelho não é uma onda visível, tá? A gente não vê, mas tudo como todo corpo tem temperatura, né, e quem determina a quantidade de infravermelho emitido é a temperatura do corpo, então tudo emite infravermelho. Então, por exemplo, você nesse momento, ao assistir esse vídeo, você está emitindo uma radiação infravermelho, que ela depende da temperatura do seu corpo. Por exemplo, você está emitindo mais radiação infravermelho do que a cadeira que você está sentada. Por quê? Porque o seu corpo tem uma temperatura maior do que a temperatura que a cadeira está agora, neste momento, em equilíbrio com o ambiente. Então, ela emite, nesse momento, menos infravermelho do que o seu corpo. É o que justifica, por exemplo, as câmeras infravermelho. O que é que elas fazem? Elas detectam a quantidade de infravermelho emitida por um corpo. E aí, quanto maior a temperatura desse corpo, mais infravermelho a câmera detecta daquele corpo. Então, ela consegue detectar, por conta do infravermelho, a diferença de superfície, né? A diferença de temperatura entre as superfícies. Tipo aquela câmerazinha que aparece vermelhinho com azul, pronto. Vermelhinho é porque ele está captando mais infravermelho, aquela partezinha azulada é que está captando menos infravermelho. Muito bem. Próxima forma de propagação de calor, convecção. Convecção ocorre pelo movimento de 2 camadas de diferentes temperaturas de um fluido, causado pela diferença de densidade entre essas camadas. E aí o que acontece? Por que esse movimento ocorre? Vamos lá. Tem uma característicazinha que vocês viram ano passado na química chamada de densidade. Densidade é a relação entre massa e volume. Então, se eu tenho 2 camadas de um fluido de temperaturas diferentes, eu tenho uma camada que tem uma temperatura maior do que a outra. Então, por exemplo, a camada de ar que estiver mais quente, a gente viu que por dilatação ela vai ocupar um volume maior. Confere? Quanto maior a temperatura, mais volume ele ocupa. Da mesma quantidade de massa. Então, se ocupa um maior volume na mesma quantidade de massa, quer dizer que a densidade desse fluido vai ser menor. Então, o ar quente, por exemplo, ele é menos denso que o ar frio. Então, vamos lá, densidade do ar quente é menor do que a densidade do ar frio. Qual a diferença disso? O que é que isso traz para a gente? Então, por exemplo, por que que numa sala a gente instala o ar-condicionado na parte de cima?
Porque quando a gente instala o ar-condicionado na parte de cima, ele resfria o ar que está aqui em cima. O ar que está aqui em cima, por ser menos denso, aliás, por ser mais denso, ele desce. E o ar quente que está aqui embaixo, por ser menos denso, ele sobe. Lembra daquela aulazinha de química sobre densidade? Quem é que flutua? Quem tem uma densidade menor. Quem é que afunda? Quem tem uma densidade maior. Então, o ar frio afunda e o ar quente flutua, ele sobe. Então, na hora que eu coloco o ar-condicionado aqui na parte de cima, eu favoreço a esse movimento acontecer. Consequentemente, vai ocorrer o que a gente chama de convecção, tá? Outro exemplo também de convecção é por que o congelador, naquelas geladeiras mais antigas, né, congelador cria gelo e tal, bonitinho, fica na parte de cima. Porque aqui na parte de cima, ele vai resfriar o ar que está ali em cima, o ar frio ele é mais denso, então ele desce, e o ar quente que está aqui embaixo, ele sobe, que se torna um ar frio que desce, que se torna um ar quente que sobe. E aí essa movimentação aqui que passa pelos alimentos favorece com que a geladeira se mantenha em equilíbrio térmico. E última lembrançazinha, que também é muito importante, que é o que a gente chama de brisa marítima e brisa terrestre, né? Por que ocorre a brisa marítima e a brisa terrestre? Vamos lá, durante o dia o sol está aquecendo tanto a terra quanto o mar, porém é mais fácil aquecer a terra, a areia, do que o mar. Então, a areia fica mais quente, fica numa temperatura maior do que o mar. Lembra de quando você vai para a praia em pleno meio-dia, que não é o caso, vocês não estão fazendo isso agora, né? Muito bem. Você vai tomar banho de mar em pleno meio-dia, você sai correndo na areia, porque a areia está pegando fogo. Quando chega no mar, a água do mar está gelada ainda, né? Então, vamos lá. Existe essa diferença de temperatura, porque a areia esquenta mais rápido. Então, aqui vai ter uma concentração de ar quente. Esse ar quente, por ser mais leve, né, menos denso, ele vai subir. E aqui o ar frio tem a tendência de descer. Então, a gente vai ter uma movimentação de ar do mar para a terra. Então, aqui a gente tem uma brisa marítima. Durante a noite, o que é que ocorre? Tanto o mar quanto a areia, eles vão perder essa energia, eles vão jogar essa energia para o ambiente. Porém, do mesmo jeito que durante o dia foi mais fácil aquecer a areia, durante a noite vai ser mais fácil resfriar a areia. Então, a areia vai ser uma região que vai ficar fria mais rápido do que o mar. Então, aqui vai ser a nossa região fria durante a noite e aqui vai ser a nossa região quente. O ar quente sobe, o ar frio desce, então ocorre essa movimentaçãozinha aqui, que como a movimentação vem da Terra para o mar, a gente chama de brisa terrestre. Ok? E a última forma de propagação de calor é o que a gente vai chamar de condução. Condução, pessoal, ocorre quando o calor ele vai passando de partícula a partícula, ou de um por um, até chegar lá do outro lado, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou agitando essa partícula, que está agitando a vizinha, que está agitando a amiguinha do lado, que está agitando a outra. Então, esse calor vai passando até chegar lá do outro lado. Quando ele atravessa um objeto, a gente vai chamar isso daqui de condução. O calor está entrando de um lado, ó, isso aqui é calor, certo? E está saindo do outro lado. Muito bem. E essa condução ela é medida por uma grandeza que a gente vai chamar de fluxo de calor. Só uma observação, tá, gente? Exemplo de condução, quando você vai, sei lá, você está cozinhando um miojo, aí você usa um garfo todo de metal. Se você passar muito tempo usando esse garfo todo de metal lá para balançar o macarrãozinho do miojo, você vai perceber que o cabo vai ficar quente, ele vai ficar aquecido, vai queimar sua mão, né? Por que isso aconteceu? Porque o calor conduziu lá da ponta onde estava em contato com o macarrão até a sua mão. O metal é um bom condutor de calor. Outro exemplo, você veste um casaco para assistir a aula porque na sala é muito fria.
Qual é a função do casaco aí? Ele vai isolar a tua pele do meio ambiente, ele vai reduzir a tua troca de calor com o meio ambiente. Por que isso vai acontecer? Porque o casaco é um mau condutor de calor, então ele não propaga bem o calor do teu corpo para o ambiente, ele não deixa tu perder tanto calor. Por isso que vai melhorar na tua sensação de frio, né? Vai reduzir a tua sensação de frio. Lembrando que frio para física não existe, tá, gente? É ganho ou perda de calor. Bom, a gente vai medir essa condução por uma grandeza chamada fluxo de calor. Fluxo de calor, pessoal, é a relação entre calor dividido por tempo. Quanto maior o fluxo de calor, significa dizer que maior uma quantidade de calor está atravessando esse objeto num pequeno intervalo de tempo. Então, maior o fluxo de calor quer dizer que mais calor está conseguindo chegar lá do outro lado. Confere? Ter um baixo fluxo de calor quer dizer que pouco calor está conseguindo chegar lá do outro lado. E aí, vamos lá. Por definição, fluxo de calor é calor por tempo. Observação, tá? Calor, pessoal, é um tipo de energia. A gente vai utilizar a unidade de medida de energia. Nesse caso, a unidade de medida de energia que a gente vai utilizar por enquanto é calorias, tá? Geralmente. E o tempo é em segundos. Pode ser alguma vez que apareça joule por segundo? Pode, sem problema nenhum. E aí o teu fluxo fica sendo, se for caloria e segundo, o teu fluxo é em calorias por segundo. Essa caloria ficou feio, hein? Vamos ajeitar aqui. Fluxo fica em calorias por segundo. Lembrando do ano passado, tá? Ano passado vocês viram a outra unidade de medidazinha de potência, que era o watt, né? Lembrando o que é o watt? Watt significa joule por segundo. Então, se o calor estiver em joule, o tempo em segundos, o teu fluxo de calor está em watt. Ok? Muito bem, vamos continuar. Pessoal, esse fluxo de calor ele depende de algumas características. Quais características? Essas características são do objeto, tá, galera? Então, vamos lá. Primeira coisa, todo mundo sabe que existem materiais que conduzem melhor do que outros, né? E aí, o que acontece? Vamos supor, essa barra aqui. Se eu tenho essa barra de ferro e uma barra igual, do mesmo tamanho, mesma espessura, tudo igual. Só que é uma barra de madeira. Se eu cutucar as duas aqui nesse foguinho do outro lado, eu não vou me queimar na de madeira, mas na de metal provavelmente sim. Então, esse fluxo de calor, ele depende do tipo de material. Se depende do tipo de material, então vai ter uma constante para isso. Essa constante, a gente vai chamar de K daqui a pouco, é o que a gente chama de constante de condutibilidade. Condutibilidade térmica. Tá? Preciso decorar? Claro que não. Isso tem que vir na questão. Você não precisa decorar a constante de nenhum material, não. Outra coisa que interfere, a área que está exposta à fonte de calor. Então, por exemplo, aqui nessa figura, aqui eu tenho uma temperatura maior, vou chamar de temperatura quente. Aqui a gente tem uma temperatura menor, vou chamar de lado frio. Então, o calor ele vai passar por essa areazinha aqui que eu estou pintando de verde, ó, como se fosse a circunferênciazinha do cilindro. Confere? Então, quanto maior essa área aqui, mais calor entra de um lado para chegar até o outro. Então, essa área também interfere. Então, vamos lá. O fluxo de calor depende do material, que é essa constante. Depende da área que está exposta à fonte de calor. Depende da diferença de temperatura que temos entre os dois lados, né? Temperatura maior, temperatura menor. E depende principalmente do L também. O que é esse L? É o comprimento do objeto, é o comprimento a qual esse calor vai atravessar. Nesse caso, o calor vai atravessar aqui, ó. Confere?
Muito bem. Vamos lá, vamos exercitar um pouquinho. Primeira questão da página 42. Daniel e Joana estão organizando um churrasco. Eles compraram algumas barras de gelo para colocar os refrigerantes, mas como o dia estava muito quente e faltam algumas horas para o churrasco começar, Daniel propõe que se embrulhem as barras de gelo com algumas blusas de lã velha para conservá-las. A proposta de Daniel é válida? Sim, pessoal. Qual é a função do agasalho, né? Da roupa de lã? A roupa de lã é um mau condutor de calor. Se é um mau condutor de calor, então ela vai reduzir a troca de calor entre a barra de gelo e o meio ambiente. Então, é válida, sim. Que tipo de transmissão, de processo de transmissão de calor, condução, convecção e radiação, as blusas de lã vão interferir? Vão interferir na condução, porque a lã é um mau condutor de calor, ok? Questão 2, aliás, 32. Uma barra de alumínio de 2 metros de comprimento e 100 centímetros quadrados de área de seção transversal. Uma das suas extremidades está em contato com a água em ebulição a 100 graus Celsius e a outra a 0 graus Celsius. A barra é isolada para evitar perdas de calor, como se vê na figura. Determine, item A, o fluxo de calor através da barra, a temperatura num ponto a 40 centímetros da fonte quente. Vamos lá. Nessa questão, ele esqueceu de dar para a gente a constante de condutibilidade térmica do alumínio. Deixa eu pegar aqui. Sim, vamos lá. A constante de condutibilidade térmica do alumínio, que eu voltei lá umas 2 páginas para a gente pegar, vinha dizendo que a constante era 0, peraí, ajeitar aqui minha caneta. 0,547. Então, K do alumínio, 0,547. Então, vamos lá. Item A, calculando o fluxo de calor. Fluxo de calor vai ser igual a constante 0,547 vezes a área. Deixa eu olhar aqui quais unidades. 0,547 calorias por segundo, centímetro, graus Celsius. Tá. A área já está em centímetro quadrado, então ok, vezes a área que é 10, vezes a diferença de temperatura que é 100 entre os dois lados, dividido pelo comprimento. O descomprimento é de 2 metros. Cuidado, tenho que usar centímetro por causa da constante. Então,
200 centímetros. Aqui. Fluxo vai ser igual a 5,47 dividido por 2. Então, o fluxo de calor vai ser igual a 2,735 calorias por segundo, de acordo com a unidade de medidazinha lá em cima. Item B. No item B, ele quer a temperatura no ponto a 40 centímetros da extremidade mais quente. O que a gente tem que saber aqui? Tem que lembrar aqui. O fluxo de calor aqui na barra inteira, ela tem que ser constante. Então, se ela tem que ser constante, ó, 40 centímetros, vou colocar 40 centímetros mais ou menos bem aqui, tá? Então, eu vou dizer que nesse pedaço da barra, que eu chamei de pedaço 1, o fluxo de calor tem que ser o mesmo nesse outro pedaço da barra que eu chamei de pedaço 2. Então, fluxo no pedaço 1 tem que ser igual ao fluxo no pedaço 2. Então, vamos lá. K vezes A vezes, isso é um A. Diferença de temperatura do lado 1 em módulo, dividido pelo comprimento L1, tem que ser igual a K vezes A vezes diferença de temperatura do lado 2, dividido pelo comprimento do lado 2. Pessoal, é a mesma barra, então a constante é a mesma, vai embora. A área é a mesma, vai embora. O que é que sobra? Sobra a razão entre a diferença de temperatura do lado 1 e o comprimento 1 e a diferença de temperatura do lado 2 e o comprimento 2. Lado 1, lado 2. Então, vamos lá, só para terminar a continha aqui no cantinho. Diferença de temperatura do lado 1. Aqui é 100 graus Celsius. Aqui eu não sei, aqui eu vou chamar de T a temperatura. Aqui é T e aqui é 0 graus Celsius. Então, vamos lá. Lembrando, essa diferença de temperatura aqui, galera, é sempre em módulo, tá? Tem que ser sempre positivo. Então, para dar positivo, eu vou dar maior para menor. A diferença de temperatura daqui para cá vai ser 100 menos T, dividido por 40 centímetros, tem que ser igual a T menos 0. No restante, a barra toda tem 200 centímetros. Eu já peguei 40, então o restante é 160. Posso simplificar aqui, fica 4. 4 vem para cá multiplicando, então vai ficar 400 menos 4T igual a T. Menos 4T vai para lá mais 4T, então vai ficar 400 igual a 5T. Então, T vai ser igual a 80 graus Celsius. Questão 33, mesmo raciocínio, galera, que a gente fez na 32. Uma barra homogênea de seção transversal uniforme, envolta por uma manta térmica, está em contato com 2 termômetros idênticos posicionados conforme a figura indica a figura. A barra contém, então, contato com os recipientes a temperaturas diferentes, as perdas de calor com o ambiente são desprezíveis. Então, ele me dá a temperatura aqui, que é 60, e aqui, que é 40. Então, me dá a entender que aqui a temperatura do reservatório A é maior do que 60, né, porque a temperatura vai diminuindo. E aqui a temperatura do reservatório B é uma temperatura menor do que 40. É possível determinar a temperatura de cada um dos recipientes, caso positivo determine. Pessoal, aqui, mesmo raciocínio que a gente fez na 32, o fluxo de calor na barra inteira tem que ser constante. Se o fluxo é constante, eu posso dividir entre pedaços 1, 2 e 3 e fazer fluxo 1 igual a fluxo 2, fluxo 2 igual a fluxo 3 e assim sucessivamente, tá? Então, eu vou chamar esse primeiro pedaço aqui de pedaço 1, pedaço 2, pedaço 3. Então, na hora que eu for comparar fluxo do pedaço 1 tem que ser igual ao fluxo do pedaço 2, a gente vai chegar na mesma coisa que a gente fez lá na questão 32, ó. Quando a gente fez na questão 32, a gente chegou na conclusão de que ΔT sobre comprimento dos dois lados era igual.
Então, aqui a gente vai chegar na conclusão, mesma coisa, que o módulo da diferença de temperatura do 1 sobre o comprimento do lado 1 tem que ser igual ao módulo da diferença de temperatura do lado 2 dividido pelo comprimento do lado 2. Só que vamos lá, diferença de temperatura aqui, ó, do lado 1, TA é maior que 60, então vai ser TA menos 60 dividido pelo comprimento 1, 20 centímetros. Tem que ser igual. Diferença de temperatura entre esse ponto e esse ponto, 20 graus Celsius, dividido por 40. Simplifica aqui, ó, dá 2, né? 20 dividido por 2 dá 10, então TA menos 60 vai ser igual a 10. Então, TA vai ser igual a 70 graus Celsius. Como a gente previu, é uma temperatura maior do que 60, né? Vamos lá para o outro lado agora. Então, eu posso dizer que o fluxo 2 tem que ser igual ao fluxo 3. Por conta disso, o módulo da diferença de temperatura 2 pelo comprimento 2 tem que ser igual à diferença de temperatura 3 em módulo sobre o comprimento 3. Vamos lá, diferença de temperatura 2, a gente já fez. 20, comprimento 40 centímetros, tem que ser igual a 40 menos TB, dividido por 40 centímetros também. Isso aqui vai embora, ó, corta. Esse menos TB vem para cá, mais TB. Esse 20 vai para lá, menos 20. 40 menos 20, 20 graus Celsius. Então, a gente acabou de determinar a temperatura do lado A e a temperatura do lado B. Questão 34. Um carro fechado, estacionado na rua, exposto ao sol, absorve energia radiante e fica aquecido. A energia que atinge o teto do carro penetra nele através do fenômeno de... Pessoal, cuidado, ó. Todo mundo sabe que a energia chega no carro, ó, atinge o teto do carro por irradiação. Todo mundo sabe disso, porque é a luz do sol que está chegando ali. Porém, ele não perguntou como que o calor atinge o carro, ele perguntou como que o calor penetra no carro, como que o calor entra. Como que o calor entra? O calor precisa atravessar o teto do carro, ó, o calor precisa fazer isso aqui, ó, para chegar dentro do carro. Então, se ele tem que atravessar o teto do carro, isso daqui é condução. Então, ele entra por condução térmica, letra D. Cuidado com a leitura. E a nossa última questão de hoje, da página 42, é a questão 35, onde ele pede para a gente identificar qual o processo de propagação de calor está relacionado nas figuras, né? E pede para a gente desenhar também uma setinha que representa o sentido desse fluxo de energia térmica. Ele está vindo de onde para onde? Então, vamos lá. Aqui, ó, primeira figura, qual o processo que está mostrando aqui? Pessoal, ele está todo agasalhado. O agasalho tem a ver com o processo de condução, porque o agasalho é um mau condutor de calor. Qual é a setinha? Como é que a gente faz a setinha aqui representando o fluxo de calor? O fluxo de calor está vindo do corpo dele para o ambiente. Então, você faz uma setinha do corpo dele para fora, para qualquer lado, tá? Tanto faz. Isso aqui é o que representa o fluxo de calor. Aqui no micro-ondas, pessoal, no micro-ondas eu tenho uma onda eletromagnética, não é uma fonte de calor, meu povo, pelo amor de Deus, não tem um foguinho lá dentro. É uma onda eletromagnética que entra em ressonância com o alimento. Então, aqui é por irradiação. Se é por irradiação, vamos lá, vai vir de onde para onde? Vai vir aqui do núcleo do micro-ondas em direção ao alimento. Tá aqui a setinha, finge que está reto, do fluxo de calor. Aqui na geladeira, isso daqui vai representar o quê? Vai representar o processo de que a gente chama de movimentação do ar, como é que chama?
convecção, processo de convecção. E aí, o que que acontece com o ar aqui na parte de dentro? O ar frio, por ser mais denso, ele desce, né? Dentro da geladeira. E o ar quente, por ser menos denso, ele sobe na parte de dentro da geladeira. Então, o fluxo de calor está assim, de um lado para o outro. Muito bem. Aqui do lado, ó, no ferro de passar roupa. Ferro de passar roupa, pessoal, ele está em contato direto. O calor vai do ferro para a roupa. Então, aqui está ocorrendo o processo de condução de calor. Ok? Tá vindo de onde para onde? Do ferro para a roupa. Essa é a setinha do fluxo de calor. Aqui, pessoal, aqui eu tenho a fogueirinha que está aquecendo o menino. O calor está vindo da fogueira para o menino. Então, aqui o fluxo de calor. Como o menino ele está um pouquinho de lado, né? A mão dele está meio de lado, eu diria que aqui tem um processo de calor por irradiação. Então, por exemplo, quando você chega perto de uma panela que está com a água fervendo e você, sem encostar na panela, você sente que ela está quente, isso aí é irradiação. É o caso aqui do menino. Se a mão dele estivesse aqui exatamente na parte de cima do fogo, aí teria irradiação e convecção, porque o ar quente está subindo, tá? E aqui no terceiro desenho... Opa, vou fazer desenho, a setinha para o outro lado, peraí. Aqui no terceiro desenho, pessoal, o pessoal está se bronzeando, está ficando quente lá na areia, torrando, né? Muito bem, é processo de radiação também. O calor está vindo do sol até essas pessoas que estão aqui se bronzeando. Setinha do fluxo de calor. Ok? Pessoal, verifiquem na aba Tarefas ou Atribuições do seu aplicativo, que lá vai ter a sua atividade, sua tarefa de casa para a gente discutir na próxima aula, tá bom? Um beijo para todo mundo e tchau, tchau!